Olá galera do sétimo ano, bom dia, tudo bem com vocês? Tudo lindo e maravilhoso? Rogerão chegando aqui mais uma vez para poder tratar com vocês aí uma revisãozinha aí necessária para minha linda e maravilhosa prova, tudo bem? Essa prova aqui que ela tem algumas características interessantes, algumas características legais, é uma que vai lidar agora muito mais com contas, né? Então é importante vocês prestarem bastante atenção, tá galera? Principalmente nos exercícios aí necessários para resolução, tá bom? Galerinha, o que acontece? Vamos começar logo de cara, tá bom? Essa prova minha vai estar trabalhando uma área nova, tá bom? Que é uma área nova para vocês, ela tem o nome de mecânica, tá? Certo? Então a gente começou aqui a falar sobre a linda e maravilhosa mecânica. É uma primeira área aí da física mais diferenciada, tá? Que ela vai estar tratando o quê? Ela vai estar tratando duas partes principais, uma delas que é cinemática, área que a gente já abriu, e a outra área dela é também chamada como dinâmica. Então a gente tem a dinâmica e a cinemática também, cada uma com uma responsabilidade. Cinemática, que é esse nosso primeiro tópico de trabalho, ela vai tratar ali principalmente sobre o movimento. Galera, muito cuidado, tá bom? Porque são conceitos ali que muitas vezes a gente pensa ser a mesma coisa e não são, tá bom? Depende aí muito do que eu estou tratando. Quando eu falo para você sobre movimento ou repouso, você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Muita gente está muito acostumada a falar assim, esse seu pai está se movimentando, ele está em repouso, certo? E a gente fala isso sem pensar qual é a natureza dessa situação. Para eu conseguir falar se algo está em movimento ou se ele está em repouso, é obrigatório que eu saiba o meu chamado referencial, galera. O que é o meu referencial? É o em relação ao que eu estou analisando. Por exemplo, no momento que eu estou aqui falando com vocês, eu estou parado em relação ao meu computador, ou seja, no referencial do meu computador eu estou parado, mas eu estou em movimento em relação ao Sol. Pois eu estou dentro da Terra e, por consequência, estou girando junto com ela em torno do Sol. Então, muito cuidado com isso, tá bom? Sempre que eu vou falar se algo está em movimento ou em repouso, eu preciso antes falar qual é o meu referencial. Perfeito, galerinha? Pegou, passamos essa parte do referencial, já é necessário saber o nosso primeiro grande conceito da cinemática. A gente começa a falar sobre algo chamado de velocidade. Galera, o que é velocidade? A velocidade ela vai partir de uma fórmula que ela é calculada a partir da seguinte ideia. Ela é a distância que eu sou capaz de percorrer em determinado tempo. Posso falar sem medo de ser feliz, que é a distância dividido por tempo. Unidade de medida disso é o famoso metros por segundo. Essa é a unidade correta, mas pode ser que apareça para você em outra unidadezinha, que é uma unidade análoga, que ela é quilômetros por hora. Galera, se aparecer assim em quilômetros por hora, não tem crise. O que você faz, tá bom? Realiza a seguinte conversão. Para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, seja essa transformação aqui, você vai fazer o quê? Você vai dividir pelo número 3,6. O caminho que é o caminho de volta, seja voltando aqui, você vai fazer vezes 3,6. Então, um exemplinho, tá? Digamos que eu tenho ali um corredor, certo? Pode ser o Usain Bolt, né? Corredor que discutimos em aula. O Usain Bolt, ele é capaz de realizar uma distância de 100 metros em um tempo aproximado de 10 segundos. Se eu quero saber qual é a velocidade do nosso amigo Usain Bolt, faça a velocidade e a distância dividido pelo tempo. E nesse caso será 100 dividido por 10. Cortando ali, né, 100 dividido por 10, vemos que são a velocidade de 10 metros por segundo. Se eu tiver a curiosidade, né, de saber qual seria a velocidade do Bolt, mas em quilômetros por hora, não tem crise. Eu faço aqui, ó, 10 metros por segundo. Como eu estou fazendo aquele caminho de volta, de baixo ali, ó, de metros por segundo para km hora, faço vezes 3,6, que vai ser 36 quilômetros por hora. Isso é o que trata a velocidade. Lembre-se no meu exercício que você vai ter que ler o enunciado e saber, eu estou querendo em quilômetro por hora ou em metro por segundo. Dependendo do que eu vou estar querendo, você vai ter que fazer de diferentes formas. Galerinha, boa? Então, ó, vamos seguir. Vamos seguir para falar de um outro conceitinho também, muito importante estará na minha prova.
É o conceito a qual eu chamo de aceleração. Galera, nem todo movimento é acelerado. Muitas vezes o trem ele está parado numa plataforma, ele começa a andar, ele ganha determinada velocidade e ganhando determinada velocidade, ele mantém uma velocidade constante. Então, na maior parte do seu trecho, ele está em velocidade constante. Mas antes de chegar nessa velocidade, ele precisa acelerar. Qual é a ideia de acelerar? A aceleração ela vai ser o quê? Ela é a variação, ou seja, olha aquele triângulo que eu falei, variação de velocidade dividido pelo tempo. Só toma cuidado, tá? Porque quando eu falo para você de variação de velocidade, é a velocidade final menos a velocidade inicial. Se ele partiu do repouso, tá, galera? A inicial vai ser 0, tá? Se partiu de uma velocidade diferente, não tem problema. A gente calcula. Isso é igual ao tempo dividido velocidade final velocidade inicial dividido por tempo. Gente, unidade de medida essencial, tá? Nesse caso, a unidade de medida é metros por segundo, até agora é igual, só que ao quadrado. Então, muito cuidado. Um exemplinho para a gente ter uma ideia. Exercício 2. Vamos ter um veículo, certo? Que ele está parado, ou seja, ele está em repouso. E aí ele começou a se movimentar com a velocidade de 40 metros por segundo. Para poder chegar até esses 40 metros por segundo, ele levou 10 segundos. Se eu quero saber qual é a minha aceleração, eu faço o quê? A aceleração é igual minha velocidade dividido pelo meu tempo. Como a velocidade é 40 e o tempo é 10, 40 dividido por 10, ou seja, 4 metros por segundo ao quadrado. Muito cuidado ali, analise isso aí com total calma e total necessidade, ok, galera? Depois disso, nós começamos a falar de quem? Começamos a falar de uma outra quantidade muito importante. Seu nome é força. E o que é a força, galera? A força é qualquer agente, nesse caso eu gosto de determinar, que eu falar exatamente. Força é o quê? É qualquer agente capaz de deformar ou colocar barra alterar um estado de movimento. O que acontece? Nesse exato momento aqui, eu estou na frente de vocês, estou parado em relação a vocês no meu referencial. Se eu quero levantar, eu preciso obrigatoriamente realizar uma força e nessa força eu irei me movimentar, tudo bem? Então, se eu não realizo força, não tem movimento. Não adianta eu ficar lá pensando, levante-se, mova, isso não ocorre sem a realização de uma força. É a força que ela deforma algo ou ela altera o estado de movimento. Coisas necessárias para saber sobre a força. Primeira delas, seu valor. E aí, nesse caso, o valor da força, também chamado de módulo, tá bom? Está perfeitamente na unidade de medida, que é chamada unidade de medida de newtons. Então, eu posso falar lá 10N. Esse N é o N de Newton. Então, eu escrevi aqui, ó, 10N é uma força de 10 newtons. Não é muita coisa não, tá bom, gente? 10 newtons é pouca coisa. Por quê? É o suficiente para levantar um objeto de 1 kg. É uma força leve, mas esse é o seu valor, 10 newtons. Eu também preciso da sua direção. Direção, galera, pode ser tanto horizontal como vertical, qualquer uma delas. E além da direção, pode ser o seu sentido. Nesse caso, se ela for horizontal, ela pode ir ou para a direita ou para a esquerda. Se ela for vertical, ou para cima ou para baixo, tá bom? Direção, sentido e, por último, ponto de aplicação. Eu tenho que saber onde essa força está sendo realizada. Essas são as 4 coisas aí necessárias para determinar uma força. Agora, preciso falar para vocês um conceito importantíssimo que aparece aqui. Que ele tem o nome do quê, tá bom? Força também, só que é a força resultante.
Galera, o que é essa força que nós chamamos de força resultante? Ela é a soma de todas as forças. Resultante. Então, é a soma das forças. E aí uma coisa importante, né? É a soma das forças. E aí como é que eu vou saber, né? Como é que calcula ela? Digamos que eu tenho aqui uma caixinha. Eu realizo uma força para cá de 10 newtons e uma força para cá de 10 newtons. A soma dessas forças, ou seja, a força resultante disso será 0. Por que 0? Olha aqui, ó, força resultante. 10 para cá menos 10 para cá, eu tenho igual a 0 newtons. Ó, a galera do 7º ano aí hoje vai ter uma presença ilustre, porque eu vou ter que abrir rapidamente a portinha aqui, porque sim, minha gatinha deseja se alimentar, galera. Então eu acabei de abrir ali, vocês estão ouvindo esse pequeno miado, né? Ixi, hoje ela não quer só se alimentar não, tá, galera? Ela quer também participar do vídeo, tá? Então dá um oi pra galera aí, tá bom? Tá bom? Aqui rapidamente. Galera, continuando. Aqui eu tenho o valor do quê? Um valor de 0 newtons. Por quê? Eu tenho uma força para um lado e uma força também para o outro, tá bom? Então elas meio que se equilibram. Inclusive essa situação importante é conhecida como uma situação de equilíbrio. Ah, Pro, e se tiver os dois para o mesmo lado? Se tiver dois para o mesmo lado, você soma elas duas. Será 20? Se tiver um para um lado, um para o outro, eu tenho ali o equilíbrio em que o valor dessa força vai ser 0 newtons. Toda vez que eu quero calcular uma força, eu quero descobrir uma força, eu vou usar a fórmula para a força. Fórmula para a força é igual a massa vezes aceleração. Tá bom? Força é igual a massa vezes aceleração. Lembrando, a massa em quilos, tá bom, gente? E a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Um exemplo. Digamos que aqui, ó, nesse exato momento, eu fiz ali uma força, né? Vocês perceberam, para poder subir a gatinha e mostrar a vossas senhorias. E eu sei que esta gatinha que subiu aqui, ela está pesando algo em torno de 2 quilos. E enquanto eu realizava ali o movimento para poder subi-la, eu realizei uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Nesse caso, o valor da força que eu fiz foi força é igual a massa vezes a aceleração. E aí, nesse caso, vai ser 2 vezes 2, que é igual a 4 newtons. Tudo bem? Então, esse é o valor da minha força. Essencial, é necessário saber a diferença entre massa e peso. Galera, a massa é a quantidade de matéria que tem no meu corpo. Só que o peso, ele é a força que eu exerço para poder vencer a gravidade. Nesse caso, o peso ele é igual a massa vezes a gravidade terrestre. Como a gravidade da Terra vale 10, posso falar para vocês que o peso é 2 vezes 10, caso seja um objeto de 2 quilos. Então, o peso aqui nesse caso será um peso de 20 newtons. Então, eu falei para vocês, né, quando ele ir no médico, que ele perguntar qual é o seu peso, você responder para eles exatamente qual é o peso, ou seja, fisicamente correto. Se o médico pergunta para mim, Rogerão, qual é o seu peso, eu respondo sem medo de ser feliz para ele, que o meu peso é de 1.200 newtons. Se ele se assustar, eu explico que o meu peso é de 1.200 newtons, mas a minha massa é de 120 quilos. Então é importante a gente saber a diferença entre peso e massa, essencialmente. Galerinha, estão aí as questões lindas e maravilhosas para a minha prova. Treinem, deem uma olhada, analisem, tudo bem? Vejam esse vídeo, qualquer tipo de dúvida, entre em contato comigo, se prepare para ter uma linda e maravilhosa, belíssima prova. Tchau, tchau, até mais.